Canal Zona do Medo. Boa noite a todos. E agora vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Cláudio. Isso aconteceu com ele na cidade de Santa Bárbara do Oeste, que fica no estado de São Paulo. E nessa época, que foi no ano de 2002, o Sr. Cláudio tinha 28 anos. E hoje eu vou falar do que eu passei quando o lobisomem me perseguiu. Mas algo aconteceu com essa fera. E tudo começa assim. Eu moro perto de uma vila da minha cidade. E nessa região ainda tem muitas chácaras e alguns sítios. Porém, em um certo tempo, eu comecei a namorar uma mulher em um bairro perto do meu. E às vezes eu ficava na casa dela até bem tarde da noite. E foi que uma certa sexta-feira eu vinha voltando da casa dessa minha namorada, e era por volta de 1 hora da madrugada. E depois de eu caminhar um pouco, logo cheguei perto de um ribeirão e comecei a andar por ali, em uma rua de terra que tinha ao lado desse córrego. Fui andando tranquilo, até que de repente eu ouvi um barulho no matagal que tinha ao lado da estrada. E deu para ouvir aquele barulho na mata, que tinha acontecido a uns 30 metros de distância de mim. E parecia ser alguém ou alguma coisa que estaria andando por lá. Mas estranhamente, quando eu parei de caminhar, o som das passadas também pararam no mato. Fiquei cabreiro com aquele barulho, mas mesmo assim continuei caminhando. Mas para minha surpresa, ouvi de novo um som no mato, mas dessa vez bem perto de mim. E era umas passadas rápidas. Me virei para olhar para ver o que estava acontecendo. E para meu espanto, saiu um animal grande e peludo da vegetação correndo, e veio na minha direção. Nessa hora eu fiquei bem assustado, pois eu vendo que esse bicho iria me atacar, eu rapidamente desci o barranco do córrego. Eu fui atravessando o riacho. E eu ouvi as passadas daquele animal estranho atrás de mim. E aterrorizado, eu não parei de correr. Assim que eu cheguei na beira do outro lado do barranco, eu vi que vinha um carro em alta velocidade. Passei correndo na frente desse veículo. Mas o que ocorreu em seguida é que eu vi um barulho de batida bem forte atrás de mim e resolvi olhar para trás. E vi aquele bicho no chão e o carro parado no meio da estrada. Eu vendo que essa criatura foi atropelado, eu parei e fiquei curioso de saber que animal era aquele que correu atrás de mim. Então assim eu fui conversar com o motorista e olhar o animal que estava caído no chão. Eu e o dono do carro fomos ver que bicho era esse. E quando chegamos perto dessa criatura, nós olhamos e vimos uma criatura bem bizarra, tentando se levantar do chão. Mas aquele estava bem ferido que não conseguia se erguer. E nós nos assustamos, pois o corpo dessa fera era meio parecido com a de um homem pelado, mas com os pelos grandes e falhados pelo corpo todo. E o estranho era sua cabeça, que se parecia com a de um porco e de um cachorro ao mesmo tempo. Ficamos assustados em ver esse ser. Mas em seguida essa fera começou a meio que reacordar, e aquilo se movimentou um pouco, até que esse animal, mesmo bem machucado e com dificuldades, ele ficou em pé igual a um homem. Nesse instante eu percebi que esse ser era um lobisomem, pois além dele se equilibrar em duas pernas, os seus dois olhos tinham um brilho estranho que era algo bem macabro. Nesse instante, eu e o motorista ficamos com muito medo de ver essa criatura em pé igual gente. E esse ser olhava para nós assustado com alguma coisa. Bom, mesmo aquele lobisomem bem machucado, que ele tinha muitas dificuldades de ficar em pé,
Eu e o dono do carro não nos arriscamos em ficar ali perto desse ser, e fomos nos afastando daquela fera bem devagar, para não chamar muito a sua atenção e acabar sendo atacado por ele. Mas ainda bem que esse lobisomem não ameaçou em nos pegar, e parecia que ele queria sair dali. E o motorista, bem assustado, me mandou entrar no carro rápido. Nisso eu entrei no automóvel, e esse ser foi até o mato andando lentamente. O motorista saiu daquele lugar rápido com o carro. Ele dizia e confirmava que aquele bicho era um lobisomem. Depois de alguns minutos, o homem do veículo me deixou em casa. E eu, bem espantado com essa história toda, fiquei lembrando desse ser a madrugada toda, e pensando na existência dessa criatura, e se realmente também poderia ser um outro bicho. Pois se aquilo for um lobisomem, ele viraria homem quando amanhecesse, e ele seria encontrado, bem ferido, pelas matas próximas. Com isso, eu fiquei muito preocupado da polícia investigar esse caso e acabar sobrando para mim. Então, quando amanheceu, eu não saí de casa para ninguém saber da minha ligação com essa história desse atropelamento, pois eu não sabia o que iria ocorrer. Eu só fiquei ligado para ouvir de alguém se algo estranho ou alguma pessoa ou um bicho foi encontrado pelas matas. Pois bem, no final da tarde, um policial chegou na frente de casa e eu fui ver o que ele queria. E esse militar me perguntou se eu teria passado por uma estrada em que eles encontraram um homem morto na parte da manhã. Bom, eu não menti e falei que um sujeito de carro atropelou um animal grande e estranho em uma rua de terra, mas que eu não conhecia esse cara. O policial disse para que eu pudesse ir na delegacia prestar um depoimento. Com isso, eu, bem assustado, aceitei e marquei para passar na delegacia no outro dia. Mas assim que cheguei na guarda no outro dia, o delegado só me mandou confirmar se era um animal estranho mesmo que eu vi sendo atropelado na estrada. E ele queria saber como era esse bicho. Aí eu falei que eu nunca tinha visto uma criatura daquela, e que esse ser ficou em pé em duas pernas na minha frente, e que os olhos dele eram acesos como luz. Estranhamente o delegado parecia acreditar em mim, mas ele me mandou voltar para minha casa, que talvez ele até me ligaria de novo. Eu desconfio daquele delegado até hoje, pois ele poderia saber algo desse lobisomem em que eu descrevi para ele, porque ele não se importou e nem achou estranho de eu ter falado que foi um lobisomem que eu vi sendo atropelado naquela madrugada. E claro, eu deixei isso para lá e resolvi não contar esse meu relato para ninguém, para não me complicar com a justiça. E hoje em dia, como eu moro ainda no mesmo lugar, que tem muitos lugares de matas nessa região, eu evito andar pelas madrugadas, pois não quero encontrar um outro lobisomem daqueles. No entanto, passou-se vários anos, e até hoje nunca mais me chamaram na delegacia para falar desse caso. Enfim, o cara que atropelou o lobisomem eu nunca mais ouvi na minha vida também. Talvez ele até tenha ido embora da cidade. Mas fica assim, eu sei o que eu vi, e era um lobisomem que correu atrás de mim. Só que ele se lascou e foi atropelado.